E se o atraso que você chama de silêncio do céu não for ausência de resposta, mas excesso de ruído na sua própria vida, existe um princípio que atravessa gerações, religiões e filosofias de sucesso. Nada prospera no caos por muito tempo. Onde não há direção, qualquer caminho parece pesado. Onde não há ordem, até a bênção se torna confusa. Você pede avanço, crescimento, resposta, mas a base ainda está desalinhada. A mente corre sem foco, as finanças seguem sem controle, a rotina acontece sem intenção. E então nasce a frustração. Não porque o destino falhou, mas porque a estrutura não sustenta o próximo nível. A verdade é simples e desconfortável. Resultados extraordinários exigem ambientes preparados. Não existe colheita forte em solo negligenciado. O sucesso, assim como a fé viva, começa quando você decide organizar o invisível antes de exigir o visível. Hoje não é sobre cobrança, é sobre alinhamento. É sobre entender que o céu coopera com quem se move em ordem, clareza e responsabilidade. Napoleon Hill ensinava que toda conquista começa com um propósito definido, mas poucos percebem que propósito sem organização vira apenas desejo repetido. Não basta querer mudar de vida, é preciso estruturar a vida que você quer sustentar. Pessoas que vivem apagando incêndios emocionais, financeiros e mentais raramente constroem algo duradouro. Elas até avançam por um tempo, mas retornam ao mesmo ponto porque não houve disciplina no processo. Organização não é rigidez, é liberdade planejada. É decidir para onde vai o seu tempo, para onde escorre o seu dinheiro e quais pensamentos você permite morar na sua mente. Quando isso não é definido, o mundo define por você. E o mundo não se preocupa com o seu crescimento. Ele apenas reage. Quem cresce de forma consistente não é o mais talentoso, é o mais estruturado. O sucesso não chega fazendo barulho. Ele chega quando encontra espaço. E espaço só existe onde alguém teve coragem de colocar cada coisa no seu devido lugar. Existe um teste silencioso acontecendo agora na sua vida. O teste do pouco. O pouco que você administra hoje revela o muito que você receberá amanhã. Não se trata de quantidade, mas de cuidado. Quem não honra pequenas responsabilidades, dificilmente sustenta grandes oportunidades. É por isso que tantas portas se fecham rapidamente depois de abertas. Não foi azar, foi despreparo. A vida não pune, ela revela. Revela hábitos, escolhas e padrões. Quando você aprende a cuidar do básico, da rotina, do corpo, da mente, das finanças, algo muda internamente. Surge clareza. E clareza gera confiança. Hill afirmava que a disciplina diária é o preço da liberdade futura. Não existe prosperidade sem método. Não existe crescimento sem constância. O pequeno bem feito cria uma base invisível, mas poderosa, que sustenta o grande quando ele chega. E ele sempre chega para quem se prepara. Observe os grandes exemplos da história, e o padrão se repete. Não foi sorte, foi estrutura. Ideias organizadas, rotinas respeitadas, decisões alinhadas com um objetivo maior. A mente organizada enxerga oportunidades onde a mente confusa só vê problemas. E isso não é misticismo, é lógica aplicada à vida. Quando você organiza o ambiente externo, o interno acompanha. Quando organiza o interno, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, os resultados inevitavelmente seguem o mesmo caminho. O que trava a maioria das pessoas não é falta de capacidade, é excesso de desordem acumulada ao longo do tempo. Desordem emocional, financeira, mental. Tudo isso pesa, tudo isso atrasa. E tudo isso pode ser corrigido a partir de uma decisão simples. Assumir responsabilidade total pela própria vida. Existe um momento decisivo na vida em que a pessoa para de pedir respostas e começa a criar estrutura. Esse momento não é emocionante, não gera aplausos e quase ninguém vê. É silencioso. É quando alguém decide dormir mais cedo, acordar com propósito, organizar compromissos, rever gastos e alinhar prioridades. Não há milagre visível aqui, mas há preparação. E toda preparação carrega em si o poder de acelerar destinos. O que muitos chamam de sorte, nada mais é do que o encontro entre oportunidade e preparo. Quando você organiza sua vida, você se torna previsível para o sucesso e confiável para a prosperidade. A maioria das pessoas quer mudança sem transição, quer resultado sem processo. Mas a vida não funciona assim. Hill reforçava que o sucesso exige um preço diário pago em disciplina, foco e repetição consciente. Quem tenta pular etapas cria instabilidade. E tudo que é instável cedo ou tarde cai. Organização é a arte de construir degrau por degrau, mesmo quando ninguém está olhando. É entender que o invisível sustenta o visível.
Quando você começa a colocar ordem nos pensamentos, algo poderoso acontece. O ruído diminui. A ansiedade perde força porque a mente passa a enxergar sequência em vez de confusão. Pessoas organizadas mentalmente tomam decisões melhores porque não reagem. Escolhem. Elas não vivem reféns do impulso. Vivem guiadas por intenção. Isso muda tudo. Porque a vida responde melhor a quem sabe o que quer e se comporta como alguém que já está se preparando para receber. Organizar a rotina é um ato de respeito consigo mesmo. É dizer que o seu tempo tem valor. Que seus sonhos merecem espaço na agenda. Quem vive apagando incêndios, vive para urgências alheias e abandona o próprio propósito. Quando você assume controle do seu dia, você assume controle do seu futuro. Não existe crescimento sustentável em uma rotina desorganizada. O sucesso não cabe em agendas caóticas. A organização financeira é uma extensão direta da maturidade emocional. Gastar sem controle quase nunca é sobre dinheiro, é sobre compensação. Pessoas organizadas financeiramente não são avarentas, são conscientes. Elas entendem que cada escolha hoje constrói ou destrói liberdade amanhã. Hill ensinava que quem domina pequenas quantias desenvolve caráter para lidar com grandes volumes. O dinheiro respeita quem o respeita. Quando você organiza seus recursos, você envia uma mensagem clara à vida. Eu estou pronto para mais. E a vida responde. Não de forma mágica, mas lógica. Oportunidades surgem, ideias fluem, conexões aparecem. Não porque alguém foi escolhido, mas porque alguém se preparou. A preparação cria coerência, e a coerência atrai crescimento. Existe também a organização emocional. Essa talvez seja a mais ignorada e a mais poderosa. Mágoas não resolvidas ocupam espaço. Ressentimentos drenam energia. Quando você carrega emoções mal resolvidas, você vive no passado enquanto tenta construir o futuro. Organizar emoções é liberar peso. É criar espaço interno para o novo. Pessoas emocionalmente organizadas avançam mais rápido, porque não estão presas a dores antigas. O perdão, nesse contexto, não é apenas um ato moral. É uma estratégia de crescimento. Perdoar não muda o outro, muda você. Libera foco, devolve clareza e restaura energia. Hill falava sobre a importância de eliminar conflitos internos, porque eles sabotam qualquer tentativa de progresso externo. Ninguém prospera em guerra consigo mesmo. Organizar relacionamentos é outro passo essencial. Relações confusas geram decisões confusas. Comunicação mal feita cria ruídos que se transformam em conflitos desnecessários. Pessoas bem-sucedidas aprendem a alinhar expectativas, estabelecer limites e cultivar diálogos honestos. Isso não afasta, fortalece. Relacionamentos saudáveis são alicerces emocionais que sustentam fases difíceis da jornada. A organização também se manifesta na forma como você consome informação. O que você assiste, lê e escuta molda seu padrão mental. Uma mente saturada de distrações perde profundidade. Hill defendia a alimentação consciente da mente como o princípio básico da prosperidade. Quem consome qualquer coisa pensa de qualquer jeito. Quem escolhe bem o que entra na mente constrói visão. Quando você organiza seus hábitos, você programa seu futuro. Pequenas ações repetidas diariamente moldam resultados extraordinários ao longo do tempo. Não é intensidade, é constância. A vida muda quando você decide ser previsível no que constrói e inegociável no que te faz crescer. O sucesso não acontece em picos emocionais, ele nasce em rotinas bem estruturadas. Pessoas que vencem não dependem de motivação, dependem de método. Elas criam sistemas que funcionam mesmo nos dias difíceis. Organização é criar sistemas que sustentam você quando a vontade falha. Toda grande virada começa com uma decisão simples: assumir responsabilidade total. Parar de culpar o cenário, o passado ou outras pessoas. Quando você assume controle, você assume poder. Hill dizia que responsabilidade é a base do domínio próprio. Sem ela não há liderança nem sobre si mesmo. Organizar a vida é um ato de coragem, porque exige olhar para aquilo que foi negligenciado. Exige admitir falhas, ajustar rotas e abandonar desculpas. Mas é exatamente aí que a transformação começa. Quem evita esse confronto, permanece no mesmo lugar. Quem enfrenta evolui. A clareza que nasce da organização gera confiança. E confiança atrai aliados, oportunidades e crescimento. Pessoas confiantes transmitem segurança porque sabem para onde estão indo. Elas não se perdem em atalhos emocionais. Elas constroem caminhos sólidos. Quando você organiza seus objetivos, você deixa de viver reagindo e passa a viver criando. Objetivos claros funcionam como filtros. Eles te ajudam a dizer não para o que não contribui
e sim para o que constrói. A maioria se perde porque não sabe o que quer. Organização começa na definição. Hill reforçava que escrever metas é um dos atos mais poderosos da mente humana. Quando você escreve, você organiza pensamento, intenção e energia. Metas não escritas são apenas desejos vagos. Metas organizadas se tornam planos. A organização diária também constrói autoestima. Cada pequena tarefa concluída reforça a identidade de alguém confiável. Você começa a confiar em si mesmo. E quando você confia em si, você ousa mais. Pessoas organizadas desenvolvem respeito próprio. Organizar não é controlar tudo, é priorizar o essencial. É entender que nem tudo merece sua energia. Quando você aprende a focar no que realmente importa, o excesso perde força. A vida fica mais leve, mais clara e mais eficiente. Existe um poder silencioso em ambientes organizados. Eles estimulam foco, criatividade e ação. Não é coincidência que grandes ideias surjam em espaços limpos e estruturados. O externo influencia o interno mais do que se imagina. Quando você decide se organizar, você entra em sintonia com princípios universais de crescimento. Tudo que cresce de forma saudável possui estrutura. Nada se sustenta no caos por muito tempo. A ordem é o idioma da expansão. O progresso não exige perfeição, exige comprometimento. Comece com o que está ao seu alcance. Um passo de cada vez. A consistência vence a intensidade. Sempre venceu. Organização transforma esforço em resultado. Sem ela, até o talento se perde. Com ela, até o simples se torna extraordinário. É por isso que ela antecede toda a conquista duradoura. A vida responde a quem se move com clareza. Quando você se organiza, você se posiciona. E quem se posiciona corretamente passa a ser visto pelas oportunidades certas. Nada muda fora se nada muda dentro. Organização interna precede qualquer avanço externo. Essa é uma lei silenciosa, mas implacável. Toda transformação real começa quando você para de esperar condições ideais e começa a criar estrutura onde está. O agora é o campo de preparo. E lembre-se, não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre não parar. Cada ajuste diário constrói um futuro mais sólido. A decisão de se organizar hoje define o nível que você vai sustentar amanhã. O pouco bem cuidado se transforma em muito no tempo certo. E quando você entende isso, a espera deixa de ser frustração e passa a ser preparação. Porque quem se organiza não apenas acredita no futuro, constrói espaço para ele chegar. Existe uma diferença clara entre quem sonha e quem constrói. Sonhar é fácil, construir exige estrutura. A maioria das pessoas passa a vida inteira acumulando desejos, mas nunca organiza os meios para realizá-los. E então surge a sensação de estagnação. Não é falta de potencial, é excesso de desorganização. Quando você organiza suas prioridades, você cria uma ponte entre onde está e onde quer chegar. Sem essa ponte, todo sonho vira apenas frustração adiada. A organização também ensina paciência estratégica. Pessoas organizadas não se desesperam com atrasos, porque entendem o tempo como aliado. Elas sabem que cada fase tem uma função específica. Hill reforçava que a impaciência é inimiga direta do sucesso, pois leva a decisões precipitadas. Quando você confia no processo e mantém ordem, você permite que os resultados amadureçam no tempo certo. Existe um poder transformador em revisar a própria vida com honestidade, olhar para hábitos, escolhas e rotinas sem auto-engano. Organização começa com verdade. Enquanto alguém mente para si mesmo, nada muda. A clareza dói no início, mas liberta depois. Quem encara a realidade como ela é, ganha o poder de moldar a realidade que deseja viver. Organizar também significa eliminar excessos. Há coisas, compromissos e até pessoas que ocupam espaço sem gerar crescimento. Pessoas bem-sucedidas aprendem a simplificar. Elas entendem que foco é dizer não para o que não contribui. O excesso cansa, confunde e paralisa. A simplicidade organizada gera leveza e eficiência. A mente organizada cria visão de longo prazo. Quem vive no improviso só enxerga o agora. Quem se organiza começa a pensar em anos, não apenas em dias. Essa visão muda o comportamento. Decisões passam a ser feitas com base no futuro desejado, não no alívio momentâneo. E é assim que se constrói algo duradouro. Hill afirmava que o sucesso é resultado de hábitos corretos mantidos ao longo do tempo. Não existe evento isolado que transforme uma vida inteira. Existe processo. E processo exige organização. Quando você estrutura hábitos, você automatiza crescimento. O que antes exigia esforço passa a fluir naturalmente. Organização também fortalece a identidade.
Você deixa de se ver como alguém perdido e passa a se enxergar como alguém em construção. Essa mudança interna altera a postura, a fala e até as oportunidades que aparecem. Pessoas organizadas transmitem confiança sem dizer uma palavra. A postura fala antes do discurso. Quando você organiza seus dias, você cria espaço para o silêncio produtivo. E é no silêncio que surgem as melhores ideias. Uma vida barulhenta demais não permite reflexão. Organização reduz ruído e amplia consciência. É nesse espaço que a criatividade encontra direção. Existe também a organização espiritual da vida, não no sentido ritual, mas no alinhamento de valores. Quando seus valores estão claros, suas escolhas se tornam mais simples. Quem sabe o que não negocia vive com mais paz. Organização de valores evita conflitos internos e decisões contraditórias. A desorganização interna gera autossabotagem. A pessoa até começa projetos, mas não termina. Cria expectativas, mas não sustenta ações. Organização quebra esse ciclo. Ela cria continuidade. E continuidade é o que transforma tentativas em resultados. Organizar não é mudar quem você é revelar quem você pode ser. É remover obstáculos internos que impedem o fluxo natural do seu potencial. Quando a bagunça sai, o talento aparece. A disciplina que nasce da organização não aprisiona, ela liberta. Liberta da culpa, da ansiedade e da sensação de estar sempre atrasado. Pessoas disciplinadas dormem melhor, porque sabem que estão fazendo a própria parte. Quando você organiza sua vida, você reduz decisões desnecessárias. Isso preserva a energia mental. Pessoas de alta performance não decidem tudo o tempo todo. Elas criam padrões. E padrões organizados economizam esforço. A clareza gerada pela organização também melhora a comunicação. Você passa a falar com mais objetividade, ouvir com mais atenção e se posicionar com mais firmeza. Relações se tornam mais saudáveis porque há menos ruído e mais intenção. Organizar é um ato diário, não um evento único. Não se trata de arrumar tudo em um dia, mas de manter alinhamento constantemente. Pequenos ajustes evitam grandes colapsos. Quem se organiza entende que constância vence talento. Todos os dias um pouco melhor. Todos os dias um pouco mais claro. Esse ritmo constrói resultados inevitáveis. A organização transforma expectativa em preparo. Você deixa de esperar circunstâncias perfeitas e passa a criar condições favoráveis. Isso devolve o controle da vida para suas mãos. Nada muda quando você apenas consome informação. A transformação começa quando você aplica. Organização é a aplicação prática do que se aprende. Cada área organizada se torna uma base segura para crescer a próxima. É um efeito em cadeia. Ordem gera ordem. Quando você escolhe se organizar, você escolhe crescer de forma sustentável, sem atalhos, sem ilusões. Apenas princípios aplicados com constância. No final, fica uma verdade simples e poderosa. Quem se organiza não depende de sorte. Constrói destino. E aqui está o ponto de virada. Não deixe essa mensagem terminar como mais um conteúdo consumido e esquecido. Transforme em ação imediata. Escolha hoje uma área da sua vida para organizar. Apenas uma. Comece pequeno, mas comece agora. Porque movimento gera clareza, e clareza atrai oportunidades. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso não é apenas apoio ao canal, é um compromisso público com a sua própria evolução. Continue caminhando com a gente, porque quando você faz a sua parte com disciplina e propósito, o próximo nível deixa de ser promessa e passa a ser consequência.